Olá, meus queridos! Hoje faremos uma live maravilhosa. Vou colocar o nome da live aqui, colocando a essência, colocando a nossa essência em nossas lideranças. Olha que legal, as lideranças do nosso dia a dia, as lideranças profissionais. A Marta já está entrando. Deixa só eu publicar aqui o nome da live, deixar fixado. Bem-vindos, quem já está chegando. Vão falando de onde vocês são. Estamos iniciando mais um trabalho, uma partilha. E hoje a nossa convidada é essa mulher fantástica, Marta Andrade, coach maravilhosa. Deixa eu convidar. Chegando, vai convidando outras pessoas. Olha, querida Selene, chegou também. Oi, Marta! Que guria bonita! Ah, muito obrigada, Tchê. Essas pessoas do Sul, eu vou falar, fazem a diferença na nossa vida, né? É verdade. Olha, eu Ou sou uma mineira estado gauchada, abençoado, viu, né? Claudiane, agora? Você sabe, Marta, que o Sul me recebe muito bem. Pois é. Acho que 90% dos meus clientes, dos meus pacientes, são do Rio Grande do Sul, Santa Nossa, Catarina e Rio Grande do Sul. legal. Que Sim, bacana, é Claudiane. interessante. E Olha, eu fico imaginando, tá sendo feliz aqui. eu fico tentando entender. Quando eu era criança, eu tenho uma doença autoimune que chama Síndrome de Jogen. Quando eu era criança, eu sonhava em morar no Rio Grande do Sul. Era o meu sonho. Criança. Perguntasse para mim onde você vai morar, eu falava, vou morar no Rio Grande do Sul. Eu achava bonita a cultura, tinha um lugar enorme no meu coração para as pessoas do Rio Grande do Sul. E aí eu descobri, há uns 10 anos atrás, que por eu ter secura de olhos, de boca, às vezes eu incho bastante, e quando eu estou num lugar muito calor, muito quente, eu desidrato. E aí eu não tenho saliva, fica tudo muito seco. E quando eu estou no Rio Grande do Sul, eu sinto muito bem, porque é frio. E o Ah, friozinho olha me só. favorece. Olha que interessante. Gente, é incrível, né? Cada história sensacional, né? Imagina, a E conexão a que minha você mãe tem é falava quase assim, com o gente, mar. e a minha mãe falava assim, gente, que engraçado, essa menina querer morar no sul, nós não temos parente no sul. Eu acho que minha alma já sabia mais ou menos, né? É. Mas 90% dos meus pacientes, dos meus clientes, são do Rio Grande do Sul. E eu tenho, nossa, eu tenho muito amor por essa região. E Ah, eu bem-vinda, estou Marta. apaixonada. Muito obrigada, Claudiane. É uma alegria estar com você. Demais. Eu quero que as pessoas vão colocando de onde elas são. É, a Fernanda já chegou. A Fernanda é uma querida do Sul que fez a live de domingo do Meu Lugar de Mãe, né? Ela tem o blog Meu Lugar de Mãe. A Selene Taumaturgo, que estará conosco amanhã. A Selene é uma grande consteladora, fantástica. Ela já está aí também conosco. Vão convidando outras pessoas. A Jaqueline aqui de Uberlândia. Vão colocando de onde vocês estão. Bem-vindos, a Elza, lá de Tumbiara. Olha que galera boa. Lembrando, Marta, que as lives ficam salvadas no YouTube, tá? Eu salvo todas no YouTube. Ai, que Depois eu maravilha. passo o link também. Bom demais, bom demais. É, Então, nós queremos ouvir você um pouco hoje, é, falar da essência, como nós podemos colocar a essência na liderança, na olha. nossa vida como um todo, né, Marta? Ah, esse tema é muito gostoso, né? Fico muito grata pelo teu convite, porque embora não pareça, né, Claudiane, eu estou trabalhando há 20 anos, né, com desenvolvimento de líderes. Eu falo que não parece, né? Mas a gente já tem uma estrada, né, com desenvolvimento de pessoas, e eu acho que o desenvolver o outro passa muito por nós, né? Então, assim,
é uma experiência muito, muito importante, né? E quando você me fez esse convite para pensar na essência, é algo que eu sempre coloco para todo treinamento, né? As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sempre trago muito do meu coração, né? Nesse projeto de ter canal aí, na vida das pessoas. E quando a gente fala dessa essência, né, Claudiane, eu estava você falando de quando você nasceu, eu sempre tive As pessoas sempre diziam para mim assim, Marta, mas essa menina é uma líder. A menina é uma líder, né? Eu sempre fui muito falante. Só que quando eu me tornei adulta, eu... Olha, tem... Vou colocar um fone, tá falando que tem chiado. Tá bom. Só um momento, vou colocar o foninho, porque Legal. às vezes fica dando chiadinho mesmo. Sim, vamos ver se vai Bem, melhorar, então. bem-vinda, Valéria, que é lá do Rio de Janeiro, uma terra que me acolhe tanto, né? Um lugarzinho onde eu resido. Bem-vinda, Valéria. Que delícia. Olha se melhorou o chiado. Melhorou? Bom, para mim eu tô te ouvindo bem aqui. Ó. Ok? Então, eu tava te dizendo, né, Claudiane, desde pequena eu tinha essa coisa. E aí, quando eu fiquei adulta, que eu comecei a trabalhar e que eu fui pro mercado de trabalho, eu falei, gente, eu não tenho essa liderança, não. Quando eu fui colocada diante de situações profissionais, eu não dava conta muito de lidar, né? E aí eu fiquei... Sabe quando você se frustra porque você acha que você não é bom o bastante, né? Você acha que o que você é não atende aquele movimento todo, aquele enredo todo que você entra, né? Então, quando a gente fala de essência, a gente fala de cuidar, Claudiane, muito do que nós somos, do que nós verdadeiramente queremos, do que nós queremos contribuir. Porque quando eu entro no enredo de uma empresa, né, quando eu entro numa organização, a tendência de eu me enquadrar, ela é muito grande, né? Então, quando eu passei por essa experiência, ela foi super positiva para mim, eu só tenho gratidão. Mas é claro que eu também aprendi muito sobre aquilo que eu de fato queria me vincular, né? E nesses anos todos, Claudiane, eu já treinei aí mais de 15 mil pessoas, né? Só eu. Às vezes a gente acha assim, não, isso é pouco, né? Porque quando você fala de uma estrutura de treinamento, mas sou só eu, né? Eu tenho uma empresa, eu presa, né? Eu presa. É, uma eu presa. E então, quando eu começo a olhar mais profundamente para essas pessoas, eu fui percebendo assim que elas têm 7 pontos que vão roubando muito a essência delas, né? Então, quando você falou desse tema, eu fico super confortável, porque é uma coisa que fui experimentando mesmo. E eu fui percebendo, Claudiane, que nessa experiência, o primeiro ponto que nos rouba a essência, né? Porque quando a gente fala de essência, até para ficar mais coerente aí para as pessoas que estão nos assistindo, a essência, para mim, é muito o que dá sentido, né? O que dá significado para aquilo que eu sou, para a entrega que eu quero fazer, né? E o primeiro ponto, quando eu vejo a liderança, e aí isso acontece até hoje, né, Claudiane? Como a gente encontra nas turmas, nos processos de coaching, pessoas com baixíssimo autoconhecimento, né? Então, o primeiro ponto que rouba essa essência para que a minha liderança faça sentido para mim e para que ela contribua para o outro é a falta de autoconhecimento. E quando eu não tenho autoconhecimento, né, vindo de N alternativas que a gente tem hoje, eu falava outro dia que, graças a Deus, né, Claudiane, cada dia surgem mais alternativas para a gente se conhecer, aprender, se curar, né? A própria constelação, né, a Claudiane, eu já constelei com ela, e é um canal assim de cura, né, Claudiane? Que bom que a gente tem cada vez mais alternativas, né? Mas eu percebo que na liderança, às vezes a gente está liderando ali 10, 15, 20 outras pessoas, a gente precisa
lidar com essas pessoas e a gente não se conhece. Então a gente fica... A Valéria está perguntando qual é o tema. Ah, A essência nas nossas lideranças. E a gente vai ver que a liderança é no sentido amplo, né? Porque tem pessoas, nós precisamos liderar o nosso trabalho, nós precisamos liderar a nossa casa, nós precisamos liderar as pessoas que nos servem, né? E quando a gente fala de educação de filhos, se os pais não são os grandes líderes, o quanto os filhos ficam emaranhados, né? Por isso nós colocamos lá o tema nas nossas lideranças. E a gente exercita a liderança o tempo todo, né, Marta? tem vários papéis, né, também, né, Claudiane? E o tempo inteiro. A gente lidera nos negócios, que é a liderança que a gente mais comenta, né? Mas assim, eu lidero dentro de casa. Eu estou liderando o meu trabalho agora, onde a gente estava caminhando outro dia, né? Em março, a gente tropeçou, caiu e tivemos que nos virar, né? Então, a gente está liderando, por exemplo, uma nova visão de carreira. E aí, quando eu te falo do primeiro ponto que eu fui encontrando nas pessoas e em mim, né, Claudiane, que isso passa por mim, do autoconhecimento, ele serve para nós em qualquer momento. Em qualquer que seja a liderança, né? Eu como pai, eu como colaborador de uma empresa, eu como líder numa empresa, eu como autônoma, que preciso, por exemplo, eu tinha 95% do meu trabalho focado no presencial e de março para cá eu tive que alterar todo o meu projeto de carreira, né, para vir para o mundo online. Estamos aqui falando sobre isso, né? Então, e aí quando a gente fala dessa essência na nossa liderança, o autoconhecimento é o primeiro ponto, porque a partir dele é que você toma as escolhas e as ações para a evolução, né? Quanto mais você se conhece, mais alternativas você tem para tomar as ações mais assertivas para você. Porque, por exemplo, eu entendo que eu tenho uma dificuldade com hierarquia, né? Essa é uma questão minha. Eu tinha muita dificuldade com hierarquia, ninguém me mandava, porque eu que mandava, né? Aí eu falei, tem pra constelação, né, Claudiane? Trabalhar a hierarquia. Porque eu pensava, né? Aí eu não tinha felicidade, porque eu trazia muito peso para mim, né? E aí, é claro, você tem mais conhecimento para falar sobre isso, mas eu tô te trazendo assim um ponto de vista, né? Porque quando eu percebo que eu não tô conseguindo dar o meu todo, eu não tô conseguindo felicidade naquele projeto, não significa que eu não tenha liderança. Não significa que eu não nasci para ser líder. Mas significa que às vezes eu não estou disposto a acessar algumas questões que facilitem essa liderança, que facilitem eu trazer esse essencial, né, para o projeto de liderança. Então, o tópico 1 é a gente falar de autoconhecimento e aí me entendendo, percebendo as minhas limitações, buscando feedback, me autoavaliando, buscando ajuda profissional, eu vou achar o melhor encaixe para eu autodesenvolver. Uma coisa que eu encontro muito nos processos de liderança, Claudine, é assim, as pessoas chegam para mim e falam, que pós-graduação que eu faço? Que MBA que eu faço? Né? Ou que terapia que eu procuro? E aí eu falo para a pessoa, depende para que diagnóstico, né? É a mesma coisa de perguntar que remédio que eu tomo. Você precisa me diagnosticar primeiro. Então, eu preciso me autoconhecer primeiro, né? Sim. Então, quando a gente fala dessa essência, desse fazer sentido, né, Claudiane? O primeiro ponto é a gente se perceber até para que a gente não se deixe levar pelos nossos pontos de vista de que eu não sou bom para isso. Eu tô vendo muito isso. Marta. Interessante você falar que, assim, eu não sei como que você olha para isso, mas eu vejo que a questão do autoconhecimento, se eu não me conheço, eu fico sempre na função da vida, no lugar da vida, não é? Então, assim, é um mundo que não me compreende.
essa incompreensão, não consigo ver cadê. Hoje eu atendi um caso tão lindo, tão lindo, tão lindo, mas tão lindo, um presente para mim. É um trabalho que eu faço de pré-natal sistêmico. E aí a mamãezinha, né, desse bebezinho lindo, que ela está iniciando a gestação de 7 semanas, ela veio trabalhar a rejeição que ela sentia. Era como se o mundo a rejeitasse. E aí nós entendemos que toda a experiência que ela viveu no útero da mãe, que ela era uma filha, e o sonho do pai era um menino. Então, tudo que ela faz no mundo, todo o esforço que ela faz profissionalmente, ela se sente rejeitada no ambiente de trabalho, é a mesma sensação que ela tem, Nossa. sabe? Que vem lá da gestação dela. E aí ela leva isso para a relação com a sogra, que está mais próxima, que ela acha que a sogra quer o bebê, mas a sogra não quer animá-la, quer só ver a carinha do bebê. Ela faz um drama. E esse lugar dramático que ela está trabalhando, né, esse drama, esse tudo que ela faz, vem lá desse momento. Como é que a gente cria a gente repete o mesmo cenário? E se a gente não tem um trabalho de autoconhecimento, nós não tomamos responsabilidade. Não. Tem uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, que é assim: os nossos lixos, eles só podem ser recolhidos se nós os reconhecermos. Não é? Como é que eu recolho o lixo que eu nem sei se existe? Que eu nem sei que existe. Se eu nem sei onde ele está. Não é? Nossa, então, quando você é incrível isso, né? A essência do autodesenvolvimento é tudo. Senão eu sou vítima do marido, eu sou vítima do Bolsonaro, eu sou vítima do Lula, eu sou vítima da pandemia, e nós estamos todos reaprendendo. Eu estava cheia de workshop aí no Sul, né? Ia fazer chapéu, ia fazer o sagrado feminino, a sexualidade, a expansão do ser, em vários lugares. Estava com a Lourdes Pedretti lá no Rio, a gente ia fazer um retiro maravilhoso. Mas isso vem para a gente não ser vítima, para a gente aprender. E a gente só cresce quando a gente olha desse lugar, né? E aí a gente precisa do autodesenvolvimento. E aí, Claudiane, acho que você foi fantástica, né, nesse processo, porque você imagine eu liderando 10, 15 pessoas atuando a partir da vítima. Eu destruo a vida dessas pessoas, né? Então, quando a gente traz essa amplitude não só, né, da liderança, eu comigo mesmo, eu estou vendo muitos autônomos aqui, provavelmente, né? Mas se eu não parto desse meu, primeiro a minha essência, o que é que eu quero trazer, eu acabo criando muito impacto. E o que eu vejo, né, Claudiane, infelizmente, em muitas empresas, em muitas situações, são pessoas muito doentes, né? Que dificultam a vida do outro, que não tomam decisões, que protelam, que não se posicionam, que colocam, às vezes, uma pessoa contra a outra. Por quê? Porque está partindo de uma criança ferida, né? Está partindo de uma pessoa que não se percebe, que não se entende ali na relação, na sua intra-relação, né? Na relação consigo mesmo. Então, quando você traz esse espectro da vítima, como isso está nas organizações, como isso está com a questão do Covid. A gente percebeu, em muitos casos, isso se reforçou, né? Claro que em outros casos a gente percebe as pessoas se antenando e falando, opa, peraí. Eu estava atendendo uma cliente outro dia e ela me falou assim, nós tínhamos um acordo que era ela me mandar algumas atividades diariamente, era uma coisa bem específica, né? E ela me mandou, ela passou uns 2 dias, ela assim, não consegui fazer. Não consegui fazer. Não consegui fazer porque minha filha é isso e aquilo. Não consegui fazer porque meu marido é isso e aquilo. E aí eu falei para ela, olha, você precisa se preparar para conseguir fazer.
Porque você está alimentando o seu ciclo de não responsabilidade consigo. E aí a gente não consegue sair desse processo, né? E aí ela... Esse é o seu vício, né? Protelar. Né? Isso aí. E usar o outro, né? Protelar e usar o outro. A minha filha é culpada, meu marido é culpado, meu chefe, o Bolsonaro, o Lula, né? Enfim. É um pouco do que você trouxe aí. Então, aí a gente teve uma conversa de adultos, né? E aí eu falei para ela, olha, se você quer continuar nesse processo, não é um projeto de coaching que vai te ajudar. Aí é onde eu falo do autoconhecimento, né, Claudiane? Porque às vezes ela tá precisando ir um pouco antes, não, porque eu acho que assim, não tem um melhor do que o outro, né? Eu acho que ela tem outra alternativa. Por quê? Porque o processo de coaching vai ser com uma velocidade um pouco maior, com foco, né, direcionado para algumas questões, e ela precisaria talvez tratar outras. E aí Ô, Marta, você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Obrigada. Uma das coisas que eu sempre falo, a gente vejo quando você fazia os vídeos, você tinha aquele programa, esqueci o nome, como que chamava? Poder Transformador. Poder Transformador. Então, assim, interessante a gente saber o nosso tamanho e saber que existem outras áreas que auxiliam, porque senão a gente quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo. E a gente acha que é um processo de coaching, enquanto a pessoa está fazendo psicoterapia, ou o psicoterapeuta não passa para o coach ou para a constelação, porque fica ali, né? Achando que é só aquele mundo. E eu gosto dessa coisa. Você já mandou tantas pessoas para constelar, extremamente grata. E eu vejo essa expansão, né? Acho que a gente está... Acho que esse Covid nos deu esse convite, convite, para que a gente também pudesse expandir o nosso olhar e buscar outras áreas que vão fazer essa diferença, essa congruência que a gente precisa, né? E é bem isso, né, Claudiane? Quando você pensa... Porque quando você parte da vítima, você não tem alternativa. Né? A coisa não funciona, não dá certo para mim, né? Agora, quando você parte do adulto que se responsabiliza, você começa a buscar alternativas. E eu acho que esse adulto, ele só nasce quando você se autoconhece, né? Esses dias eu ri demais do meu esposo, porque nós estamos casados há 12 anos e é a primeira vez que a gente passa 60 dias juntos. Porque a gente sempre viajou demais. Eu viajava muito, ele viajava muito. Aí outro dia ele foi ao mercado, vale a pena contar, essa que é muito boa. E aí a gente decidiu que em casa ele iria ao mercado, até pra gente evitar que ele fosse, né, contato e tal. Aí eu fiz a listinha, aí eu pedi pra ele trazer um pimentão. Eu pedi pra ele trazer pimentão amarelo e pimentão vermelho. Aí ele me traz 3 pimentão amarelo desse tamanho, 3 pimentão vermelho. E é caro pimentão vermelho e amarelo. Não, e eu ri demais, Claudiane, porque pimentão a gente põe assim, cheiro, né? É muito difícil você colocar, a não ser que eu fosse fazer uma caponata, né, de berinjela, que não era o caso, né? E aí eu fui e falei para ele, falei, amor, quando você for ao mercado, né, tal, pimentão, você pega o menor e né? Ainda mais para nós dois só. Aí ficou bravo. Então, por que você não especifica na lista? Você pode especificar, põe lá um pequeno desenho o tamanho do pimentão e ele bravo. E aí eu falei, amor, quem aprende não depende. Então, quando você for ao mercado de novo, se eu não estiver em casa e tal, se não tiver especificado, você não precisa de mim. Você sabe que o pimentão, no nosso caso aqui em casa, a não ser que seja uma receita específica, é um pimentão pequeno pra gente pôr numa sopa, pra gente pôr numa carne, né? E ele olhou pra mim e falou, credo, vou até anotar essa frase. Quem aprende não depende. Maravilhosa! Não depende, maravilhosa! Né? E aí,
quem aprende não depende. Por que que eu falo isso? Porque eu busquei e busco, né, Claudiane? Não estou livre, não. Cada dia buscando. Outro dia nós conversamos, né? A gente, quanto mais você vai aprendendo, mais você se liberta, né? E isso que eu acho incrível da essência, da gente trazer essa essência nossa para a liderança, porque essa essência ela precisa ser descortinada, né? Ela precisa ir tirando os pedaços para ver que se aparece a gente mesmo, né? Para que eu possa liderar em todos os ambientes que eu tiver. E liderar não significa... As pessoas falam assim, não, mas eu não sou líder, né? Eu não estou ali no centro e tal. Gente, vamos desmistificar esse negócio de liderança, de que é a pessoa que está no centro, de que é a pessoa que manda, de que é a pessoa que resolve, né? Essa liderança que a gente está falando inclusive, um dos pontos que eu fui percebendo nesses 20 anos, que é um dos mais difíceis para nós trazermos a nossa essência depois do autoconhecimento, que é a tomada de decisão. É o fazer escolha, Claudiane. Como é difícil para nós. Muito, muito. Meu Deus do Eu céu. falo que nós somos apaixonados nas distrações. Nós nos apaixonamos perdidamente nas distrações. E como é difícil tomar uma decisão quando a gente está emaranhado nas distrações, apaixonado pelas distrações. É demais. E a gente fica demais, assim. E aí a gente extrapolando isso, por exemplo, né, quando eu penso num processo de liderança, se eu não me autoconheço, eu vou ter muita dificuldade para tomar decisão. Eu vou ter muita dificuldade, por exemplo, para atrair as pessoas certas para estar comigo no meu negócio, no meu projeto, né? Não necessariamente eu preciso ter uma empresa, né? Eu, nesse momento, por exemplo, eu estou trabalhando com umas 5, 6 pessoas. Tem uma criando arte, tem outra editando vídeo, tem outra gravando vídeo, né? Porque eu estou montando um curso online. E aí, tem outra me apoiando com divulgação no Instagram, né? Enfim. Então, eu tô com uma equipe que ninguém é ligado a mim, Claudiane, mas que eu lidero o tempo inteiro. São parceiros. Hoje São a gente está parceiros, né? E eu lidero. E olha só, uma coisa super importante. Eu lidero por quê? Porque é o meu projeto, né? Hoje, por exemplo, uma delas me mandou um vídeo e estava muito ruim, assim, legenda, tamanho, né, e tal. E aí eu falei, e agora? Eu preciso dar um feedback, né? Eu não tenho um funcionário sequer, mas eu preciso dar um feedback. Eu preciso ter uma conversa franca com essa pessoa. Eu preciso dizer para ela que não tá legal, que não tá alinhado com o que eu quero mostrar, com a minha essência, né? Então, é dessa liderança que eu tô convidando a gente para refletir um pouquinho, né? Essa liderança que me faz dizer para o meu marido, né? Quem aprende... Não depende, né? Quem aprende não depende. Exatamente. É desse lugar, né? E é tão legal, né, Claudiane? Porque quantas vezes a gente trata o marido que nem filho, né? Né? Aí a gente pega o caderninho e escreve assim: um pimentão, tamanho 5 centímetros, amarelo, né? Isso você está lidando com criança, né? Então aqui parece uma brincadeira, ele vai ficar bravo comigo compartilhando isso aqui no online. Mas assim, bravo não, tô brincando. Mas como muitas vezes a gente infantiliza as nossas relações porque a gente não quer tomar uma decisão, né? E eu não tomar essa decisão, eu não consigo atrair as pessoas certas para os lugares certos junto comigo. Eu não consigo, né, que é o quarto ponto, checar de forma consistente e constante. Então, e checar de forma consistente e constante não é eu fazer microgestão e ficar cutucando o outro. Claudiane, você vai entrar que hora aqui na nossa live, né? Como é que Incrível, faz, porque nós né? nem falamos, né? Olha que Não, nós somos interessante. adultos, né?
Somos Que adultos. lindo isso, sabe? Que delícia, Claudiane, lidar com adulto, é tão bom assim. E É é claro muito. que quando a gente fala isso, a gente não fala no sentido de que não pode brincar, não pode rir, né? Nossa última conversa, acho que nós ficamos 20 minutos só rindo e brincando. Então, assim, eu não tô falando disso, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, adulto é chato, né? Pessoa chata. Não, eu tô falando de nós somos responsáveis pelo que a gente impacta no outro. Eu escolhi estar com você, né? Nesse momento. Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana, né? Então, quando eu falo de fazer uma checagem constante e consistente, o que que é constante, né, Claudiane? É o fato da pessoa que, de fato, tem credibilidade, né? Olha, Claudiane, eu vou conversar com você tal horário, tal dia, tal horário, tal dia. Isso é constância, isso Você é, sabe, diga. você sabe que você está falando uma coisa tão interessante. Quando eu fico vendo o paciente que está na criança no adulto. Como a gente está trabalhando bastante pelo WhatsApp, trabalhando bastante, claro que quem entra lá me vê online. Eu estou atendendo. Eu estou acordando um projeto da escola da Itália, estou acordando 7 horas da manhã, e lá é meio-dia, Imagino. né? Uhum. É diferente o horário. Então, eu acabo ficando muito tempo online. E as pessoas falam, você estava online e não respondeu. Olha, criança, eu digo, meu Deus, Ah, tá. essa quarentena agora, eu estou aqui de quarentena, não posso sair, não tem ninguém vivo aqui, eu não posso ir para lá, não posso ir ao público, porque eu não vou contaminar ninguém. Eu não vou sair daqui para mandar livro, nem para mandar nada para ninguém, porque eu não vou contaminar o cara, eu fico de uma área de risco. E as pessoas têm uma dificuldade de falar nesse lugar adulto, Aham. não é? Tem uma dificuldade, porque claro que eu vou retornar, ainda mais paciente que eu sei que às vezes é gestante, ou eu sei que está precisando falar comigo, tem alguma coisa. E eles vêm com esses dramas, eu já aviso, eu falo, olha, estou aqui tempo. Às vezes você vai ter dificuldade, porque eu não tenho. Eu estou no adulto, estou escrevendo, estou escrevendo livro, eu estou aqui, né? Não estou por conta o tempo todo. Uhum. E as pessoas não Uhum. ligam mais, né? Você já percebeu? Dificilmente elas Sim. pegam o telefone e ligam. É. E Até a para gente marcar um tá muito encontro. no, né, no WhatsApp, na mensagem, né? Dificilmente a gente fala, opa, peraí, vamos resolver essa situação aqui, né? E é interessante o tanto que a gente perde o foco, né, Marcos? Demais. Porque às vezes E, você está ali produzindo material, conteúdo, gravando, filmando, uhum. Uhum. gravando vídeo ou meditação. Eu gravo muita meditação. Tanto que a gente perde o foco de ter que ficar mudando isso toda hora. Então, Uhum. a gente também conseguir produzir de um outro lugar mais adulto, né? Sim. E aí você se conecta muito mais com você, né, Claudiane, quando você se percebe nesse lugar adulto. Porque enquanto você está lidando com a sua criança, você está lidando com outro personagem, né? Que é um personagem que já passou. Que Pelo já menos na minha passou, leitura aqui, né? É um personagem está que lá no passado, ele já está teve, dentro já de um teve a outro história lugar. dele, né? Exatamente. Ah, Marta, então você é super adulta sempre? Não, né? Eu tô em desenvolvimento, eu tô em construção, né? Mas eu percebo assim, lidando com tantos líderes, como eu já lidei na minha vida e lido, né? Hoje eu estava atendendo, né? Agora, antes da nossa conversa, e aí a gente percebe assim o quanto que uns você pode ter uma conversa que de fato vai reta, vai clara, né? Vai com responsabilidade. Isso não significa grosseria, isso não significa falta de educação, muito pelo contrário, né? Mas o quanto que algumas pessoas, enquanto você não fala. Outro dia eu falei no líder assim, outro dia não, antes do Covid, né? Eu atendendo numa empresa, e eu passei por um diretor e falei para ele, falei, cara, eu preciso muito falar com você. Eu já te procurei umas 5 vezes e não consegui. Não, quando for assim, você chuta a porta da minha sala e entra. Aí eu falei para ele, falei, olha,
o dia que você me vê fazendo isso, você me leva rápido pro manicômio, que eu enlouqueci, né? Se eu precisar chutar a porta da sua sala para ter a sua atenção, significa que nós não estamos conversando no nível de clareza que a gente precisa ter, né? Aí ele, mas você precisa ser mais brava comigo. Olha a frase, Claudiane. Um cara, diretor de uma grande empresa com mais de 3 mil funcionários, me dizendo, você precisa ser mais brava comigo. Quantos clientes me demandam um papel de mãe? Quantos clientes, né, me demandam que eu haja com eles com agressividade? Por quê? Porque é o que eles reconhecem, né? É muito interessante isso. E aí eu vejo que a pessoa não está na essência, que ela está toda encoberta, toda emaranhada, como você disse. Né? Ela não se viu Marta, ainda. fazendo um gancho que você está falando, pegando carona, falando, Uhum. é tão interessante que as pessoas, às vezes, elas vêm para uma discussão, tá falando da essência na liderança, liderar a nossa carreira também. Uhum. E muitas vezes a pessoa fica ali naquela teoria e nem Demais. questiona aquela teoria, não é? Uhum. Então fica ali naquela. Eu tenho falado bastante, uma das leis que eu tento entender o tempo todo que o Bert Hellinger traz, que é o do equilíbrio, né? Uhum. Eu posso discordar. Eu posso discordar, eu não preciso ficar naquela estreiteza ali. Se você me futucou aqui, eu vou te ficar ali. Uhum. E às vezes a pessoa é igual a Bíblia, interpreta o negócio do jeito que ela Do quer, jeito que ela quer. não é? Uhum. E aí, é assim, qual é a essência do trabalho que eu quero desenvolver no mundo? Qual é a essência? Você falou algo muito interessante. Esses dias, eu brinco, todo mundo já sabe disso. Eu tenho uma mama complementar, eu tenho uma tetinha complementar. E aí as pessoas falam assim, nossa, você oferta muito. Ou então a pessoa fala, você é muito amorosa. Ah, você... Eu respondo mesmo as pessoas, até de madrugada. Esses dias, 5 horas da manhã, eu estava no Leão e tendo uma paciente que estava saindo de casa, uma briga com o marido e com a filhinha no meio. Não é da minha essência não fazer. Nossa. Se eu for contra a minha essência, eu vou desequilibrar Demais. muito mais. O difícil é a gente adultecer e não exigir que o outro nos atenda na vida. Não é? O problema é do outro se ele não oferta. Quanta gente eu chamei para live, quanta gente veio para a primeira live antes de começar a pandemia, eu e a Rafa estávamos fazendo uma frequência online. Então, para mim, foi tranquilo. Então, eu convidei tanta gente. Eu fui falando, vamos para a live. Eu tenho vontade de reunir outras ideias. Esta é a minha essência. Se eu vou contra a minha essência, eu desequilibro muito mais. Então, para mim, não me desequilibra, por exemplo, ofertar. Sim. Porque a vida me oferta tanto. Mas tanto. A vida me oferta tanto. Que eu não fico mais nessa dimensão de ficar nesse equilíbrio. Medindo, né? Isso é medíocre demais. Não é? E os consteladores, às vezes a gente fica tão preso. Aí quando a gente expande, aí você fica, nossa, já publiquei 2 livros, eu já fiz isso. Isso tudo eu tenho 4 filhos maravilhosos. Meus filhos foram para a vida, tomaram a vida, são independentes, formados, todos formados. Chegou a minha neta tão saudável, né? Coisa mais linda. A vida me traz pessoas tão profundas. E quem não está nessa vibração, rapidinho a vida também me desconecta. Mas a grande maioria das pessoas que chegam para mim, elas chegam também, não é? Com essa mesma sintonia, com essa mesma vibração. E quando não tem essa essência, elas também vão embora. E a gente também libera. E está tudo certo. Mas se a gente faz algo que vai contra a nossa essência, o seu marido te traiu, aí você vai lá e trai também. Não lá, eu não trair. Não é a minha essência.
Eu Uhum. vou trair para equilibrar? Não, eu não vou trair. O que eu Que vai posso só fazer? desequilibrar, né? Muito pelo contrário, né, Claudiane? E aí, o que eu posso fazer para essas mulheres que são traídas? Talvez publicar um artigo, escrever algo, ofertar algo para o mundo. Uhum. É a minha maneira. Talvez não seja a sua e nem A do minha. outro, mas é a minha essência. Eu não vou lá fazer um serviço desse, não é? Isso Esse aí. dia me ligou um senhor muito simples, de Altamira, passando por um divórcio complicadíssimo. E ele só precisava desabafar. E ele, sim, perdeu a casa, perdeu a esposa, perdeu a filha. Ela estava brigando pela metade do negócio dele. Ela tem problemas psiquiátricos, ela já foi internada várias vezes, ela é bipolar. Então a gente sabe também que tem a psicose dela e dele, que é traído do campo. Uhum. Eu fiquei 40 minutos com ele, falando: olha, eu vou te indicar alguns profissionais, que é do direito sistêmico. Eu não trabalho, ele achava que eu trabalhava com direito. Mas eu Uhum. fiquei pelo menos 40 minutos. E eu sabia que se eu cobrasse dele, ele não tinha. Porque ele Uhum. não, naquele momento, ele não tinha. Mas olha, o tanto de gente que já me mandou. Você não tem noção. De gente A que gente pode pagar, recebe de inclusive o todas as advogado formas, dele, né, Claudiane? sabe? Então, esse equilíbrio de outras formas, né? Que a gente olha E, para a e, é, essência. e é tão maravilhoso entender isso, porque o dinheiro não é só o dinheiro, né? Assim, a prosperidade, perdão, a prosperidade não é o dinheiro, né? Só. Quantas outras formas você recebe, né, Claudiane? Quantas outras alternativas as coisas voltam para você? E quando você fala, né, eu retomo lá naquele meu movimento quando eu achei que eu não era líder. Porque quando eu cheguei diante de um formato, aquele formato não falava com a minha essência, né? Eu não vou dar chute na porta de ninguém, eu não vou gritar com ninguém, eu não sou, isso não é minha natureza. Às vezes o meu marido fala assim, amor, acho que você tem que ser mais dura, né? E tal, é o perfil dele, né? E eu falo, se eu for, não durmo de noite. E aí o dura que eu tô falando aqui de grosseria, né? Eu sou muito clara, né? E tal. Então é brilhante, Claudiane, quando você fala isso, né? E a gente vai costurando um pouco essa conversa nossa, que é sair realmente do autoconhecimento até para que você gere valorização. Quantos de nós é desvalorizado porque a gente se insere no enredo sem se conhecer? Aí, olha só, você está me falando dessa atração, né, e dessas coisas que surgem. E aí eu queria trazer um outro conceito para nós, que é sincronicidade. A gente acha que sincronicidade é só coincidência, mas sincronicidade é atração. Por exemplo, com quem que você está trabalhando hoje? Quem que você está se costurando? Há muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho gente que me ajuda, as pessoas não torcem por mim, as pessoas... Mas tem alguma coisa em você que está te tornando sincrônico com aquela pessoa. Está faltando autoconhecimento. Está faltando entender a sua essência. Porque é a sua natureza, a sua essência que precisa atrair. E não aquilo tudo que você foi se colando, né? Se vestindo para atender uma expectativa. Eu falava essa semana num treinamento que eu dei para uns clientes, né? E eles falando, a gente falando da diferença nesse momento de expectativa para alternativa. Ah, Olha que legal. porque aí eu tô com expectativa de que as coisas voltem ao normal. Queria contar, gente, não vai voltar ao normal, tá? Eu Não fico vai. brincando com os clientes assim, é o novo Nunca normal. mais. É um novo Nunca mais normal. vai voltar ao normal. Não tem, né? Então, a gente ficar atento a essa diferença, assim. Eu tava, né, Claudiane, até mês de agosto, eu tava com a minha agenda completamente lotada, com um faturamento muito expressivo, que caiu 90%, né? Se eu tivesse na expectativa de resgatar o faturamento que eu teria, eu tava sentada chorando agora e provavelmente você ia me encontrar depressiva na cama, né?
Então, em vez de manter as expectativas, vamos buscar alternativas, né? A criança que fica com expectativa, o que o papai vai trazer para mim da viagem que ele fez, né? O adulto, ele busca alternativa. O papai chegou, não trouxe presente, porque não tinha, né? Santos Dumont todo fechado, né? Não tem loja aberta, né, Claudiane? E Todo mesmo. em vez de eu ficar alimentando a expectativa, né? Como é que eu posso buscar a alternativa? E aí a gente amarra com essa coisa da autoconhecimento, agir como vítima, não conhecer a sua essência, sincronicidade, eu atraio aquilo pelo qual eu estou coberto, né? Eu falo pelo qual eu estou adesivado, né? O Fernando Pessoa fala, né? De tanto usar a máscara, ela ficou pregada na cara, né? Então eu fiquei adesivado daquela história do mimimi que eu contei para mim mesmo, né? E tal. E aí eu não consigo trazer a minha essência. Eu fico falando com os meus clientes, quanto de dinheiro você está deixando de ganhar porque você não é você? Quanto de amor você está deixando de receber porque você não é você? Né? E Tem aí, né, uma frase muito bonita, tem Uhum. um textozinho bem bonito, Marta, que fala assim: quando você morrer e for se encontrar, né, com o seu mentor, com o sagrado, ele não vai te perguntar por que você não foi uma Madre Teresa de Calcutá, por que você não foi um Gandhi, por que você não foi um Buda, por que você não encontrou a vacina do Covid. Ele simplesmente vai te olhar e dizer, por que você não foi você? Uau! Nossa, que Por que lindo! você não foi você? Olha que lindo, né? Nossa! Demais, Você só demais. você. Tem um livro que eu adoro, que chama Sendo Você, Mudando o Mundo, né? Do Dan, que é do Axis, né? Que é da linha do Axis. E aí, Claudiane, o que que acontece, né? Lembrando dessas 7 coisas que eu achei nos líderes que deixam eles plastificados e não acessando suas essências e, portanto, né, expressando a sua plenitude, vem a comunicação, né? Então, a gente começa lá no autoconhecimento, na dificuldade para tomar decisão, na atração de pessoas certas para estar com você, no que se espera de você realmente, o que é resultado, né? O que é a palavra resultado? Se você consegue acompanhar a tua vida, os teus resultados de maneira consistente e de maneira constante, e aí o que você está comunicando? Né? Porque o que eu estou comunicando faz as pessoas tomarem decisões em relação a mim. Né? Porque, por exemplo, para ser aceito, eu comunico uma pessoa, ai, muito bonzinho, né? No sentido de pode pisar em mim que eu fico tranquilo, né? E aí eu começo a permitir que é assim que as pessoas me tratem, né? Porque eu não estou conversando com elas a partir do adulto, né? De uma posição que diz, peraí, até aí, ok, né? Eu sou uma doadora, eu gosto de colaborar, mas é muito diferente o gostar de colaborar do que aceitar ser espezinhado, né? Ou aceitar ser humilhado, aceitar ser abusado, né? Eu acho que a palavra é essa, né, Claudiane? É muito diferente eu entender a minha essência, que é uma essência que não é do grito, que não é da grosseria, que não é da agressividade, do que eu separar um pouco a essência da aceitação do abuso, né? Então é muito diferente. As pessoas acham assim, mas se eu for assim, eu vou ser abusado. Né? A gente não tá falando de abuso sexual, né? Não, você é abusado no sentido de você, Emocional, né? né? Emocional, enfim. E aí é diferente. Se você tá deste espaço, você não tá na sua essência também. Porque a sua essência, eu acho que o primeiro ponto é respeitar você mesmo. Porque se você está falando do essencial para você,
você está partindo de um ponto em que você respeita as suas escolhas, né? Como você está dizendo, Marta, eu atendi outro dia 40 minutos uma pessoa de graça. Só que isso é respeito pelo que você escolhe, né, Claudiane? Não pelo que o outro decide por você. E aí eu fico pensando principalmente quem vem para essa área, desenvolvimento humano. A vida vai exigir que você esteja também nesse processo, né? Sim. Vai exigir, vai colocar pessoas para você se mostrar, para você se superar. Eu gosto dessa coisa da superação, né? Se eu fico ali no quadradinho, eu não posso ser escritora, eu não posso ser terapeuta, eu não posso ser nada disso. Porque se eu sou isso, eu vou ser assediada na carreira. Claro que não. Essa é a imagem que eu estou vivendo. Sim. Essa é a imagem que eu crio nas pessoas. Não preciso ficar 24 horas ali querendo ser a mãe da pessoa, ou o pai, ou querendo ser melhor do que o chefe, mas eu posso me colocar nesse lugar de ofertar. E aí entra a sincronicidade. Pegando essa historiazinha pequena, o advogado dele veio para mim, a sogra dele, que era um grande problema, já passou por uma sessão comigo, cancelou comigo. Olha que coisa bonita. Se eu fecho as portas para isso. É isso aí. Então, quando a gente faz um pequeno movimento, isso vai reverberar. Eu não preciso fazer do lugar do ingênuo ou do bobinho. Eu posso fazer com a essência que eu me coloco no mundo. Eu me coloco como um facilitador. A Selene está com a gente, a Selene traz essa coisa. Eu sou uma facilitadora. Eu sou uma facilitadora. E é bem essa isso, é a minha né? forma de liderar. Eu não sou um dificultador de pessoas. Isso. Perfeito, Claudiane. Porque aí você falou uma frase agora que é o que fecha a minha crença, que é assim: qual é a sua forma de liderar? Né? O Renato Rezende está mandando um oi para nós aqui, Claudiane. Oi, Renato. Ai, que bom! Né? Tem bastante gente aí, gente. Nossa, super obrigada, né, por essa honra de nos ouvir, né? Então, a gente se colocar nessa... Ai, me perdi agora. Fui falar do Renato. O que eu estava falando, Claudiane? Qual é a minha forma de liderar? A forma de liderar, perfeito. Então, muita gente, quando me contrata para fazer um processo de coaching executivo, né, ou de liderança, a pessoa fala assim: Marta, me ensina o que eu tenho que fazer. Né? Aí me dá uma desanimada, porque eu falo assim: eu quero ensinar você a. Ensinar, não, né? Eu quero ajudar você a se perceber. Não ensinar o que você tem que fazer. Porque não tem, gente, receitinha de bolo, né, para a forma que a gente vai conduzir a nossa essência, porque às vezes eu entro num negócio em que a minha essência é que vai fazer a diferença, né? Não é a receitinha de bolo. Aí você fala assim: ah, Marta, então você está desconsiderando tudo que existe aí de formação, de ferramenta. Não, gente, de maneira nenhuma. Eu acho que formação, ferramenta, elas vão facilitar o nosso trabalho, elas vão ser canais, né, de, às vezes, o outro nos entender melhor. Mas, por exemplo, por que eu contrato a Marta e não outra pessoa para me atender como coach? Porque você não está buscando a ferramenta, você está buscando a minha essência, aquilo que eu posso contribuir com você. Isso é muito diferente, né? Então, assim, acho que o grande fechamento dessa nossa live, né, Claudiane, é trazer essa essência para liderar, mas liderar o quê? Liderar a própria vida. Porque quando eu lidero a minha própria vida, onde quer que eu esteja num posto, porque gerente tal, diretor tal, né, dono da empresa tal, isso é um posto que eu escolhi expressar. É o lugar de onde eu vou expressar a minha essência, né? Então, quando eu consigo, de fato, deste lugar, ser eu, como você falou, né? Que o nosso mentor aí vai perguntar para nós por que você não foi você. Então, deste lugar, quando eu consigo expressar
a minha essência e liderar com a minha essência, eu sou contribuição demais. Jesus, assim, eu acho que aí a gente cumpre o propósito, né? A gente tem que falar tanto de propósito, né, Claudiane? Propósito, propósito, propósito. Eu acho que propósito é ser, né, a tua essência, onde quer que você esteja. E sendo você, você consegue impactar o mundo ao teu redor. Tem gente que vai impactar 10, 20, tem gente que vai impactar 1 milhão, mas não fica buscando o que o outro está fazendo, né? Às vezes o teu papel é ser mãe, né? De dois pituquinha lá, mas você veio para ser mãe daqueles dois, porque talvez aqueles dois vão ser, né? Enfim, a gente não sabe. Então, eu não consigo entender propósito menor ou maior, sabe? Exatamente. Eu acho E é que por não isso que tem, às né? vezes é tão deselegante trabalhar. Eu vou falando assim, que eu fico vendo. Hoje em dia é um ego, né? Tem um ego nos profissionais. Você falou das formações. Gente, vem para mim, quem precisa chegar. Tem tantos consteladores bons dando formação, eu não estou preocupada com isso. Não estou preocupada com quem vai chegar, estou preocupada com quem já chegou. Eu vou fazer o meu melhor naquilo que eu acredito. Eu brinco muito. Quer ser um constelador? Leia o livro de Schneider. As práticas das constelações, você vai ser um excelente constelador, mas não é isso. Nossa É Senhora. quando você olha para a essência, se desconecta com a essência. Quando você cuidou do seu processo autopessoal. E tem muita gente boa, tem muita gente boa. Que bom que o mundo tem profissionais bons, né? Que você pode escolher, que você pode se entregar nesse processo, né? Então, e aí às vezes eu fico escutando uns cursos, umas lives, coisas pela internet, pelas redes sociais, né? Porque o meu é melhor. Não. Chegou quem precisa. E o Tarso falou muito bem disso, né? Essa travessia. Ele diz que a morte é a travessia que a gente faz do eu para o tu. É quando eu abandono meu ego e eu posso enxergar o outro como o outro é. Né? Nossa. E todo mundo tem a sua competência, todo mundo tem o que acrescentar. E tem o princípio da sincronicidade. Se eu atrair essa pessoa, porque essa pessoa está no meu propósito. Se eu atrair a Marta, eu tenho algo para ofertar. Não é? Eu tenho algo. Então, preocupar é com o meu próprio autodesenvolvimento. E não é brincar de ser profissional, não é, Marta? Mas é colocar a essência para que você possa ir para essa partilha muito mais inteiro, né? Porque você está inteiro primeiro com a sua essência, não é? Isso é maravilhoso, né? E quando você entende essa essência, né, Claudiane, o medo diminui, né? Aquela sensação de não sou bom o suficiente, eu não sou como o outro, nossa, eu não sou a Claudiane que atua na Itália, né, e tal, né? Porque a gente está no momento também do mito da excelência, né? Você tem que ser como fulano, você tem que... Isso é mito, porque quando você se descobre, não é que você se basta, é porque na realidade eu acho que a gente vem a serviço e aí você encontra o teu espaço, né? E é lindo, né? Que é o seu solo sagrado, é o Você se seu. coloque, né, à disposição, né? Nessa E quem disposição. chega vai chegar, e quem chega precisa partir, porque Deus me livre. O paciente fica 30 anos com o terapeuta, tem algo muito errado. Nossa, tá Não bem. é? Eu já mato logo isso, vamos constelar, fazer 10 sessões, pronto, acabou. Eu assisti vai seu pro mundo. do cordão umbilical lá, amei. Falei, vamos cortar esses cordão tudo. Exato. Tá caindo, Marco. Gratidão enorme. Amanhã nós temos a Selene Tomaturgo falando sobre os sintomas na constelação sistêmica. Selene é fantástica, vale a pena a gente assistir. Marta, beijo na sua alma. Beijo, você obrigada, é luz gente. maravilhosa, gosto muito de você. Que bom que a vida me aproximou de você.
Ah, que bom mesmo. Muita gratidão por essa oportunidade. Um beijo para todo mundo.